Estamos de volta aqui com o nosso Matina, do lado externo aqui da nossa emissora. Bom dia para você que está chegando agora, bom dia para você que está nos acompanhando em 9 estados brasileiros. Você está vendo aqui que no meu intervalo eu já mostrei alguns carros aqui. A gente não vai falar não da marca dos carros, são bonitos, né? Mas a gente vai falar de uma questão de segurança. Hoje aqui a gente vai falar sobre segurança no nosso programa. Estou recebendo aqui um empresário, Francisco da Chagas. Posso chamar de Chagas? Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, muito obrigado por o senhor ter vindo, por o senhor ter trazido todos esses carros para a gente. Nós vamos falar sobre carros blindados para você que está nos assistindo. Chagas, seguinte, quem está em casa agora nesse momento, e a gente sabe que a insegurança tomou conta do Brasil, principalmente aqui do nosso estado, né? Que a gente não, a gente anda inseguro aqui. E o seguinte, quem tem um transporte desse aqui, a gente já sabe o quantas pessoas lutam no seu trabalho para conseguir realmente comprar o seu carro. E a gente sabe que hoje as pessoas às vezes têm o seu carro roubado, furtado e tá difícil mesmo com seguro. Quanto é em média? A gente tem um carro aqui que é um carro de luxo, a gente pode dizer aqui, uma Land Rover, né? Quanto custa em média um carro? Vamos partir da Land Rover. Uma Land Rover para quem tem, que é um carro de luxo. Tem muita gente que às vezes desistiu de comprar Hilux, até porque o governo do estado utiliza como viatura e prefere a Hilux, e prefere, aliás, a Land Rover. Quem tem um carro como esse, quanto custa em média para fazer a blindagem? Um carro como esse, que é um carro de grande porte, ele custa na média de 45 mil para se fazer uma blindagem de nível 3. Ou seja, é o valor de um carro nacional, uma blindagem, é isso? Exatamente, é mais do que um carro popular, podemos dizer assim. Até porque a blindagem ela é como se fosse uma couraça no carro todo. Então, isso, além de aumentar o peso do carro, deixa o carro, digamos assim, muito seguro, né, para quem dirige. Geralmente as pessoas, né, como você falou, estão um pouco temeroso com a insegurança da nossa cidade, e o carro blindado dá uma segurança e tranquilidade para quem se desloca na cidade. Chaguinhas, a gente está mostrando agora a espessura, por exemplo, da porta e desse vidro, esse vidro que tem uma espessura bem mais larga. Isso o vidro também ele é blindado, é isso? Na realidade, a blindagem nos vidros são várias camadas de um vidro especial, que elas são coladas e depois é colocada numa estufa de alta temperatura, compactando essa colagem, o que deixa o vidro bem espesso e relativamente pesado. Então, dependendo da espessura da blindagem, do tipo, ela suporta vários tipos de calibre de arma de fogo. Entendi. Você me falou, vamos chegar aqui mais perto do carro, que existem alguns tipos de blindagem. Esse valor que você me falou de quase 43 mil reais para blindar, no caso, esse carro de luxo aqui, mais do que um valor de um carro nacional, né? Tá na camada 3. Esses estilos de camada vai até quanto? Para que o público saiba. Vai até a 5, que é o que você vê nos carros fortes, os carros de banco, que transporta grandes valores. Então a blindagem nível 5, ela suporta um tiro de fuzil AR-15. Então pistola 45, esses grossos calibres, até mesmo escopeta. Então geralmente o nível 5 é de carros blindados, de carros fortes. Agora, Chagas, por exemplo, você disse que o 5 é de carros fortes. Esse carro aqui, que é um carro de passeio normal, que a gente pode chamar assim, ele só vai realmente até o nível 3? Olha, vai depender muito do cliente. Se ele realmente precisar se ele achar que é necessário uma blindagem 5, as blindadoras ela tem uma classificação para determinado tipo de carro. Então elas vai orientar o proprietário qual é a melhor blindagem para aquele tipo de veículo. Entendi. Agora, por exemplo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse aqui que nós estamos mostrando agora é um carro da marca Land Rover, e a gente sabe que esse carro aqui realmente tem um poder aquisitivo financeiro muito alto, né? E até para que se faça também a blindagem, né? Uma outra dúvida é o seguinte, em relação aos pneus, porque todo mundo diz assim, você blinda a lateral do carro, você blinda o vidro, e às vezes o camarada pode dar um furo no pneu, você está perdido. O pneu tem como ser blindado ou alguma coisa também assim de segurança? No caso dos pneus, é colocado um revestimento interno que ele suporta um tiro de uma arma de fogo, e geralmente, segundo as montadoras, as blindadoras, você pode se deslocar até 10 ou 15 quilômetros com esse pneu furado por conta desse revestimento interno. Entendi. Quem tem um carro como esse, ele passa quanto tempo, por exemplo, na sua empresa para ele ficar blindado nesse nível 3? Olha, na realidade, hoje a demanda
para blindar carro está muito grande. Então, geralmente as empresas elas dão de 30 a 50 dias para blindar o carro. Esse é um prazo médio, levando até 2 meses, dependendo da demanda. Entendi. Agora, como você falou, vamos chegar aqui mais perto, depois eu quero que você me mostre as principais diferenças. Nossa, e a porta é pesada, hein? Muito pesada a porta, né? Isso tudo é por conta da blindagem mesmo. No caso aqui da porta, como os vidros, vocês viram que são muito grossos, na parte interna da porta é colocada uma chapa de aço. Dependendo do nível da blindagem, essa espessura varia, o que torna tanto a porta como todo o veículo pesado, porque a chapa varia de 10, 15 até 20 milímetros de espessura, dependendo do nível da blindagem. Eu vou só fechar aqui, só para você ver aqui, olha. Não sei se vocês de carro devem prestar, vou fechar de novo. Gente, é muito pesado o carro dele. Olha, ó. Estão vendo? E o nível, acho que a gente já mostrou para vocês também a espessura desse vidro. Olha só, tá? Eu já tinha visto assim, ô Chagas, mas eu pensava que fosse alguma coisa estilo uma calha que tem aqui, que parece, mas não é. A espessura, eu tô passando aqui meu dedo, ó, pra você ver aqui, ó, a espessura de como é grosso aqui esse vidro. Dá pra gente mostrar aqui, Bruno? Ó, eu acho que tem quase um dedo aqui, ó, dessa espessura de vidro, né, Chagas? Exatamente. Aí são, pelo nível da blindagem, são, como eu lhe falei, são várias camadas de vidros especiais, o que deixa o vidro bastante espesso por conta do nível dessa blindagem. Entendi. Agora, por exemplo, quem está na rua, se por acaso tiver algum acidente e às vezes atirar num carro como esse aqui, ele suporta até quantas balas e de que tipo? Você sabe me informar de que tipo de revólver? No caso dessa blindagem, é uma blindagem que suporta tiro de 38 e pistola .40. Praticamente é umas armas muito usadas por vários tipos de meliantes. E dependendo também da blindagem, como eu falei anteriormente, ela pode suportar até tiro de fuzil AR-15. Entendi. Então, existe alguma diferença na parte interna para quem blinda o carro? Quais são os cuidados? Porque assim, além de você blindar um carro desse aqui, que custa em média R$45 mil, ele fica mais pesado, você está botando outras coisas nele. Também aumenta o consumo de combustível, né? É preciso que também os proprietários estejam conscientes disso, né? Exatamente. Dependendo do tipo de carro, o peso vai ser alterado de 100 a 300 quilos, dependendo do tamanho do carro. E geralmente isso aí deixa o carro muito pesado, é feito um trabalho também na suspensão do carro, porque quando ele vem de fábrica, ele vem com a suspensão ideal para seu peso de fábrica. Como ele aumenta de 100 a 300 quilos, então é feito um reforço na suspensão, e isso torna o carro muito pesado, o que requer uma certa habilidade e um certo cuidado para dirigir. Tá, dentro dele existe alguma diferença, por exemplo, aqui a gente por fora você já mostrou da questão da espessura, gente, é muito pesada a porta, da questão da espessura da porta e do vidro. Dentro, existe alguma diferença para quem vai dirigir com um carro blindado como esse? Não, na realidade a parte interna, toda a parte do carro ela é preservada. Ninguém nota, a não ser que conheça a blindagem, que foi feita a blindagem no carro, porque o carro fica original, como se fosse de fábrica, só que todo revestido por chapas de aço e camadas de vidro, mas a parte interna ela fica inalterada. Chagas, vamos aqui por trás, a gente já mostrou esse carro aqui, modelo Land Rover. A gente tem um outro aqui que é um carro bastante conhecido por todo o Brasil, um carro bastante vendido pela Toyota, o Toyota Corolla, que é um carro em que algumas pessoas, né, também até podendo mais comprar pelo próprio financiamento da montadora, né? Quanto custa? Em média, a gente está falando em média, tá, gente? Quando a gente fala aqui em média, o Chagas está falando, porque é preciso verificar o carro, tá? Então, só para vocês de casa terem uma curiosidade de quanto custa, mas não é o preço ideal de que a gente está falando aqui. Em média, um carro como esse, um sedã Toyota Corolla, quanto custa para estar blindando? Na faixa de 35 mil, você faz uma blindagem de nível 3, deixando o carro bastante seguro e praticamente você não nota que o carro que foi blindado. Então esse carro é também de nível 3, a blindagem dele, ele também se torna um pouco pesado, é feita também essa parte de uma adaptação na suspensão para suportar o... Aqui eu vi que a porta está mais leve. A porta está mais leve, né? Porque já é um carro de passeio, então é um carro que é bastante
trabalhada essa parte de blindagem por ser um carro de luxo, ao mesmo tempo de passeio, e que não chama muita atenção das pessoas. Agora, por exemplo, em relação a esse aqui, já diminuiu em torno aí de R$10.000, né? Sendo do mesmo nível 3. Você viu aí, inclusive, a porta é mais leve, porque você disse é um carro de passeio. Quais são os carros que eu não posso blindar? Por exemplo, carro nacional. Digamos, vamos citar aqui alguns. Por exemplo, a gente tem um dos mais vendidos, Gol, o novo Uno, a gente tem um Hyundai HB20, a gente tem um da Chevrolet, que é esse novo que concorre com um Hyundai que eu não me lembro agora, né? E outros da Ford. Esses carros nacionais e compactos podem ser blindados? Olha, na realidade não é aconselhável você blindar carro popular, né? Esses carros na faixa de 30, 40 mil reais são carros que já vêm com a sua estrutura apropriada para o uso popular. Então é um carro que se roda muito e a suspensão não aguentaria nenhum nível de blindagem. Então não é aconselhável você blindar um carro popular. Até porque se você comprar um carro popular de 35 mil, você vai gastar mais ou menos 30 mil para blindar. Nem compensa. Fica praticamente inviável, levando-se em conta que a nossa cidade ela tem bastante buraco, as ruas não são tão perfeitas e isso com certeza prejudica muito a suspensão do carro. Ô Chagas, por falar nisso, nessa questão de blindagem, quem tem o seu carro blindado que está nos assistindo agora, existe algum tipo de cuidado especial? Por exemplo, tem que voltar lá na sua empresa de tantos e tantos anos para estar verificando, ou você faz entrega e aquilo ali dura uma quantidade de tempo? Como é que é feito esse procedimento? Na realidade, o carro blindado ele requer vários cuidados, né? Porque, como eu te falei, que se aumenta 100, 200, 300 quilos, você tem que ter muito cuidado na hora de dirigir. Então a entrada numa curva tem que ser moderada, a freagem, até porque se você blinda um carro e ele aumenta de 100 a 300 quilos, dependendo do tipo de carro, se você bate esse carro num carro normal, num carro comum, é muito perigoso para quem está no outro carro, porque excessivo. É como se fosse um tanque de guerra atropelando um carro comum. Então os cuidados com ele é muito cuidado na hora de dirigir. Alguns tipos de blindagem ela também não suporta muita temperatura, você às vezes tem que guardar o carro na sombra. Agora com as novas tecnologias que estão aparecendo, então estão aparecendo muitos materiais que estão diminuindo o peso e aumentando a resistência da blindagem. Então com o tempo isso vai se tornar mais em conta e mais seguro ainda. Ô Chagas, pra gente finalizar, a gente sabe que geralmente faz um tipo de blindagem desse, quem tem carro desse, que tem, como eu já falei, um alto poder aquisitivo. E também faz a blindagem quem também tem um dinheiro a mais, né? A questão do pagamento por alto. Esse pagamento ele é facilitado, ele é parcelado em mais vezes, porque é o seguinte, custa entre 35 e 45 mil reais, mais um preço de um valor popular. Como é que é essa questão de quem está nos assistindo agora e tem essa curiosidade de saber da questão do pagamento da blindagem? Olha, as blindadoras, na realidade, elas trabalham muito com o pagamento à vista. Até porque quem compra um carro tem um poder aquisitivo relativamente alto e pode se dar o luxo de pagar esse serviço à vista. E se você for hoje na maioria das empresas que blindam, eles têm uma demanda muito grande. Então, logicamente que há exceções com relação a pagamento, mas geralmente isso é efetuado à vista. Qual é o grande público da sua loja? São grandes empresários, grandes pessoas que realmente, como a gente falou, né, para ter carros como esse, um poder aquisitivo é mais alto. Então, o público é mais empresários? Qual é o público lá da empresa? Olha, na realidade, quem procura uma blindadora são geralmente pais de famílias que querem ver seus filhos, né, bastante seguro. Às vezes são políticos, empresários, executivos, celebridades. Então, essas pessoas que realmente são muito assediadas, elas geralmente procuram blindar seus carros. Ô Chagas, quem quiser mais informações sobre a blindagem, como é que pode entrar em contato com você? Nós temos um escritório aqui no Pátio Dom Luiz, na Ícone Rente a Cá. Nosso telefone é 3181-9494, ou então pode ligar no celular 8792-7300. Ok, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado por ter trazido todos os carros. Eu espero que você de casa tenha tirado todas as suas dúvidas sobre a questão de blindagem. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem uma matéria sobre segurança para você estar em casa. Eu volto daqui a pouco, até já.